Muito bem, pessoal. Então, nessa aula nós vamos começar a ver como podemos trabalhar com textos utilizando Machine Learning. Então, a ideia vai ser nós treinarmos o nosso modelo com comentários e nós vamos dizer se aqueles comentários são positivo ou negativo. E nós vamos querer utilizar aquele modelo treinado para poder fazer novas previsões para nós. Ou seja, quando nós passarmos comentários novos, nós vamos querer que ele diga para nós se aquele novo comentário é positivo ou negativo com base naquilo que ele aprendeu. Então, para nós treinarmos o nosso modelo, nós temos aqui um arquivo CSV que eu vou mostrar para vocês. É esse arquivo comentários.csv, ok? Eu vou abrir ele, pessoal, no Notepad, bloco de notas, para ficar mais fácil para vocês visualizarem do que no Excel. Nesse arquivo aqui, pessoal, nós temos duas colunas, a coluna comentário e a coluna é positivo. Na coluna comentário, nós temos diversos comentários que foram escritos. Isso aqui, pessoal, todos dados fictícios, então são comentários aleatórios aqui que eu gerei, cerca de uns 500 comentários. E na coluna é positivo, a gente salva 1 para quando aquele comentário foi positivo ou 0 se aquele comentário foi negativo. E para nós separarmos a coluna comentário da coluna positivo, nós estamos utilizando aqui o pipe. Então, diferente das aulas anteriores que a gente estava utilizando vírgula, aqui nós estamos utilizando o pipe. Por quê? Porque dentro do comentário, pode ser que a gente tenha vírgulas, como esse daqui, ó, ótimo produto, vírgula, chegou rápido. Mas dificilmente a gente vai ter um pipe. Então, por isso que nós estamos utilizando aqui o pipe como separador. Legal, né? Muito bem, pessoal. Então, com esse arquivo CSV, a gente já está pronto aqui para nós iniciarmos a codificação em C#. A primeira parte, nós vamos criar as nossas classes de entrada e saída, as classes que representam esses comentários aqui para a gente treinar o modelo, que é a classe de entrada, e a classe de saída, que vai ter a predição que ele vai fazer para nós, dizendo se um comentário novo vai ser positivo ou negativo. Legal, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, deixa eu fechar aqui o arquivo. Vamos minimizar aqui. Então, primeiramente, pessoal, aqui no nosso Machine Learning com C#, na visualização de arquivos, eu vou expandir aqui o Machine Learning Cancel, e eu vou arrastar esse comentários.csv aqui dentro. Então, arrastei aqui, então ele já criou para nós uma cópia desse arquivo CSV na nossa pasta Machine Learning Cancel. Mas a gente vai querer que toda vez que eu compilo o nosso projeto, esse arquivo seja colocado, lá na nossa pasta final, onde está todas as compilações, do nosso projeto para a gente poder utilizar. Então, eu vou aqui no Machine Learning Cancel.csproject, eu vou duplicar essa linha que a gente já tem aqui, nessas linhas, que fazem isso, que levam esse arquivo comentários.csv para o nosso diretório de saída, onde estão os arquivos compilados. Vou salvar aqui, vou fechar, E agora a gente já pode, pessoal, trabalhar aqui, com as nossas classes de entrada e saída, ok? Então, primeiramente, vamos criar a nossa classe de comentário input data. Então, vamos aqui diminuir essa visualização, expandir no Solution Explorer o nosso projeto Machine Learning. Vamos na pasta Models, e nós vamos criar aqui um arquivo, botão direito, New File, do tipo Class, Nós vamos dar aqui o nome de comentário input data, ok? Vamos dar Enter para confirmar, ele já criou aqui para nós a nossa classe, Então, pessoal, nós vamos colocar aqui, duas propriedades que representam o nosso arquivo CSV. A primeira, public string, então o tipo dela é um texto, então por isso string, que já é diferente daquilo que a gente viu até agora, Então, nossa coluna é uma coluna de texto. E o nome, nós vamos dar de comentário. Vamos dar aqui o get e o set, ok? A outra coluna, pessoal, vai ser public do tipo bool, booleano. E nós vamos dar o nome de é positivo, get set, ok? Agora, a gente precisa dizer que essa coluna aqui, ele deve ler da nossa primeira coluna do nosso arquivo CSV.
Então, vou colocar aqui nesse comentário, nessa propriedade de comentário, um atributo load column, né? E quando eu adicionar aqui, ele já vai colocar para nós esse using do Microsoft ML.data. Okay? Se não colocou, é só a gente escrever, né? Vamos passar entre parênteses o valor 0. Né? Então, esse comentário tem que ser preenchido com o que está lá na coluna 0, né? Do nosso arquivo CSV. E o é positivo é a coluna 1. Então, está aqui o nosso comentário input data criado, certo? Muito bem, pessoal. Então, agora, vamos salvar aqui, né? Nós vamos criar a nossa classe que representa, né, a saída. Né? Ou seja, quando nós formos fazer uma nova predição, ele vai ter que falar para a gente se aquela predição ela está correta ou não, é positiva ou negativa, melhor dizendo, né? Então, vamos criar essa classe. Então, vou fechar aqui. Na pastinha Models, botão direito, New File, Class, nós vamos dar o nome de comentário Prediction Result. Comentário Prediction Result. E aqui, pessoal, nós vamos ter, né, duas propriedades. Uma, public bool é positivo. Então, ele vai salvar para nós aqui se aquele novo comentário que a gente vai predizer, ele é positivo ou negativo, né? Muito bem. E a outra, nós vamos colocar do tipo float. Nós vamos dar o nome de probability. E aqui tem que deixar igualzinho tá esse nome, tá, pessoal? Para funcionar certinho. Probability. O que é essa coluna, pessoal? É a probabilidade de ser um positivo, né? Então, a gente vai transformar, depois que a gente for ler nessa coluna aqui, né? A gente vai colocar ela como se fosse um percentual, onde 100%, perto de 100%, quer dizer que é positivo, né? E perto de 0 quer dizer que é negativo, ok? Então, perto de 100, esse valor aqui é positivo, perto de 0, aqui é negativo, ok? E qual é a metade, né? O 50%, né? Então, acima de 50% positivo, abaixo de 50% aqui, né, é negativo, ok? E aqui a gente vai colocar, pessoal, que nessa propriedade é positivo é onde a gente vai ter que colocar, né, o resultado da nossa predição. Então, a gente precisa adicionar aqui um atributo column name, né? Vou dar um enter aqui, já vai adicionar para o nosso Microsoft ML Data. E nós vamos passar entre parênteses o nome predicted label. Predicted label. Então, ele vai saber que é nessa coluna aqui, nessa propriedade aqui, que ele deve escrever verdadeiro ou falso para o nosso sentimento do nosso comentário, né? Dizendo se ele é positivo ou negativo. Ok? Muito bem. Então, com essa comentário prediction result criada, né, agora chegou a hora, né, pessoal, de nós criarmos o nosso treinador, né, de modelos. Então, nós vamos criar aqui, né, uma classe nova para a gente colocar, né, o nosso treinamento do nosso modelo, né? Então, eu vou vir aqui na minha pastinha ML, botão direito, New File, do tipo Class, e eu vou dar o nome de comentário Model Trainer. Comentário Model Trainer. Muito bem. Então, nessa comentário Model Trainer, pessoal, o que a gente vai ter, né? Primeiramente, nós vamos ter alguns campos na nossa classe para a gente poder trabalhar. O primeiro, do tipo, vai ser private, ele é do tipo ML Context. E conforme eu adicionar aqui, ele já vai importar para nós esse use, né, do Microsoft.ml. Ok? Vamos dar o nome para ele de ML Context e já vamos instanciar ele aqui. Então, o ML Context para nós trabalharmos aí, né, com o Machine Learning no C#. Ok? Próximo, Private iDataView. Então, aqui nós vamos dar o nome de dados, que vai ser onde nós vamos, né, salvar os dados que nós lemos do nosso arquivo CSV no formato que o Machine Learning consiga entender, que é esse aqui, um iDataView. Ok? E por último, nós vamos ter o iTransformer, vamos dar o nome de modelo treinado, que vai servir para nós armazenarmos aqui, né, na nossa classe, o modelo que nós vamos treinar, né, para a gente poder
ter ele aqui na nossa classe, ok? Então, ele é do tipo iTransformer. E aqui, pessoal, nós vamos ter alguns métodos. O primeiro método vai ser public void carregar dados CSV. Nós vamos passar aqui uma string com o path de onde está o nosso arquivo CSV. O outro método, pessoal, vai ser public void treinar modelo, que vai servir para nós efetivamente treinarmos o nosso modelo. Nesse método a gente vai ter, né, o nosso pipeline, e nós vamos ter efetivamente, né, o treinamento do nosso modelo, né? Então, nós vamos treinar o nosso modelo aqui dentro desse método. E depois nós vamos ter o nosso método public void salvar modelo. E a gente vai passar para ele um caminho que a gente quer que ele salve para que a gente possa utilizar esse modelo, né, posteriormente. Ok? Muito bem. No carregar dados CSV, pessoal, é bem fácil, bem simples, né, de acordo com o que a gente já viu nas outras aulas. Não tem muita diferença. Então, no nosso campo dados, a gente vai atribuir a ele o mlcontext.data.loadFromTextFile. Quando ele for ler do nosso arquivo CSV, ele vai utilizar a nossa classe comentário input data, que é onde tem, né, as propriedades que representam as colunas do nosso arquivo CSV. E aqui dentro de parênteses, pessoal, do nosso método loadFromTextFile, a gente vai passar o parâmetro path com o mesmo path que a gente recebeu aqui no nosso método. Nós vamos passar o parâmetro hasHeader como sendo true, para que ele desconsidere a primeira linha do arquivo CSV, porque é uma linha, né, que tem o nome dos cabeçalhos, então não tem os dados ali, né? Então é uma coluna para a gente desprezar, né? E nós vamos passar o separator char, né? Entre aspas simples, nós vamos passar aqui o pipe, né? Note que não é vírgula igual nós fizemos nos exemplos anteriores, e sim o pipe, ok? Muito bem, pessoal. Então, com isso, está aqui pronto, né? Vamos salvar. Está pronto o nosso método carregar dados CSV. Na próxima aula, nós vamos ver como nós podemos treinar o nosso modelo, salvar o nosso modelo e fazer novas predições. Te espero, então, na próxima aula.